Olá, eu sou Simone Menezes Gantuá, professora de Direito Empresarial, e estou aqui para ministrar esse curso de habilitação de crédito na recuperação judicial para advogados de credores. Esse curso foi preparado com muito carinho para você, advogado militante nas mais diversas áreas do direito, para que você aprenda a atuar no processo recuperacional quando estiver defendendo os interesses de um credor. Você deve estar pensando por que a gente construiu um curso só voltado para o advogado do credor. E eu queria contextualizar um pouquinho antes da gente entrar propriamente no conteúdo dessa aula. Como professora de Direito Empresarial, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e advogada militante, eu posso dizer e posso afirmar para você que esse é um dos temas em que eu mais recebo e tenho demandas de dúvidas de colegas advogados, estudantes, recém-formados, porque realmente é um assunto bastante complexo para quem não está acostumado a atuar nesta área. Então, neste curso, a gente preparou um material para pegar você pela mão e preparar você para atuar nesse processo. A gente vai trabalhar com vocês o contexto da recuperação judicial, entender o que é uma recuperação judicial, entender como que ela acontece, em que momentos você pode atuar nesse processo, como que você defende os interesses do seu cliente nesse processo e também como que você vai fazer com que o crédito dele seja habilitado e, obviamente, preparado para ser recebido num processo recuperacional, assim como também, se necessário for, interpor recursos e por aí vai, dentro do processo recuperacional. E eu já digo que é dentro, entre aspas, porque muitos desses atos que serão praticados não serão propostos nem apresentados dentro do processo recuperacional, mas ou administrativamente ou paralelamente ao processo recuperacional. Então, a gente aqui vai desenvolver uma jornada para pegar você pela mão e trabalhar dentro do contexto atual como que você vai atuar nesse processo, trabalhando a Lei 11.101, não só o seu texto com todas as alterações normativas, sobretudo a reforma que aconteceu no ano de 2020 pela Lei 14.112 de 2020. Então, vamos começar nossa jornada. Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Espero que, através dela, você consiga ter autonomia para atuar com segurança. E queria também dizer e pontuar uma última questão aqui, nessa parte inicial da aula. Nós teremos, na nossa última aula, uma oficina para a gente trabalhar o lado prático, efetivamente, de como que você vai desenvolver a sua peça, como que você vai preparar, e a gente vai deixar também no seu ambiente do aluno alguns modelos para que você possa aproveitar e facilitar a sua vida na hora de atuar nos processos recuperacionais como advogados dos credores. Então, vamos lá? Nessa primeira aula, a gente vai trabalhar os fundamentos da recuperação judicial. Não dá, meus amigos, para a gente trabalhar num processo recuperacional sem entendê-lo minimamente. Talvez esse seja o ponto que separa os advogados que conseguem dos advogados que não conseguem atuar no processo recuperacional. E quando eu digo atuar no processo recuperacional, vejam, eu não estou falando nem sob a perspectiva do advogado do recuperando, porque esse precisa realmente ter um conhecimento ainda mais profundo do que aquele que eu estou integrando aqui para vocês. Mas não dá para você chegar desavisado dentro de um processo recuperacional e achar que você vai conseguir atender os interesses, atender e defender os interesses do seu cliente sem efetivamente conhecer como e por que existe e se desenvolve o processo recuperacional. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai tratar do regime jurídico da recuperação judicial. Em que contexto e como está inserido o regime, a recuperação judicial? Peraí, vou começar de novo, peraí.
Em primeiro lugar, a gente precisa entender qual o regime jurídico da recuperação judicial. Para que vocês entendam melhor a recuperação judicial, a gente precisa saber qual a lei que rege a recuperação judicial. Parece óbvio, eu sei que a maioria de vocês essa noção já tem, mas a gente precisa entender onde que ela está inserida. Então vamos lá. A recuperação judicial está inserida na lei 11, está regulada na lei 11.101 de 2005, que sofreu duas grandes alterações, como vocês podem ver do slide que vocês estão contemplando nesse momento. A gente tem algumas alterações que foram promovidas pela lei 14.147 de 2014 e, posteriormente, uma outra reforma, que foi uma reforma substanciosa, que aconteceu em 2020 pela lei 14.112. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que a lei 11.101 trata. O que ela regula? Ela não regula só a recuperação judicial. Então, essa é a primeira questão que você precisa entender, que, na verdade, a lei 11.101 ela é um microsistema. Ela vai regular a recuperação judicial, ela vai regular a recuperação extrajudicial, ela vai regular a falência e ela também vai regular a insolvência transnacional e ela vai regular também os crimes falimentares e o processo penal para a punição desses crimes. Ou seja, a gente realmente está falando aqui de um microsistema. Um microsistema que regula também a recuperação judicial e não apenas a recuperação judicial. Isso já é um ponto importante, porque a gente vai ter, dentro da lei 11.101, a regulação do procedimento da recuperação, mas em alguns pontos ela vai conversar com outros lugares e outros pontos da norma por conta da construção desse microsistema. Seja quando estiver relacionada a uma insolvência transnacional, seja quando ela estiver exigindo a aplicação de alguma norma das disposições finais e transitórias, seja em razão dela estar sendo regulada por alguns dos dispositivos que antecedem a própria regulamentação da recuperação judicial, que é a parte geral da norma, que começa no artigo 1º e termina no artigo 47. Aliás, 46, perdão. Dito isso, a gente, contextualizando essa questão, a gente entende que o processo recuperacional ele não é algo único nesse regime jurídico. Ele está acompanhado de outros institutos em que, em alguns momentos, podem conversar, seja porque uma recuperação extrajudicial pode ser convolada em judicial, isso provocado por alterações que foram trazidas pela Lei 14.112. Eu posso ter um processo recuperacional que seja convolado em falência. Então, em várias questões, elas vão conversar. Então, a gente precisa entender qual é esse regime jurídico. Além disso, como também o próprio slide já disse, ela sofreu duas grandes alterações. A primeira, a Lei Complementar 147 de 2014, e aqui a gente merece alguns esclarecimentos sobre essas duas alterações. Em primeiro lugar, a Lei Complementar 147 de 2014, essa lei ela é um conjunto de normas que vai buscar atender um grupo de sujeitos que são os sujeitos microempresas e empresas de pequeno porte. Então, ela é uma lei complementar que, no tocante às alterações provocadas lá na Lei Complementar 123 de 2006, ela é materialmente e formalmente uma lei complementar. Mas aqui, para as alterações promovidas na lei 11.101, ela é formalmente lei complementar, mas ela é materialmente lei ordinária. E por quê? Porque elas alteram uma norma ordinária que não exige para a sua produção normativa de reserva de lei complementar. Então é preciso a gente entender para amanhã ninguém ficar suscitando inconstitucionalidade onde não existe. Mas o que a gente precisa entender é que se você pegar
todos os dispositivos normativos que foram introduzidos ou reformados a partir das alterações da Lei Complementar 147 de 2014, vocês vão observar que todas elas se referem a esses sujeitos, regulando ou aperfeiçoando regulamentos previstos originalmente na Lei 11.101, que beneficiavam esses sujeitos, como, por exemplo, a possibilidade deles terem um membro no Comitê de Credores, ou eles criarem uma classe específica votante desses sujeitos credores. Então, são algumas das alterações que foram introduzidas por essa lei complementar. No entanto, essa lei ainda sofre mais uma mudança significativa, que é a Lei 14.112 de 2020, que alterou muito substanciosa a Lei 11.101, que vai, por exemplo, introduzir a mediação antecedente, que vai trazer novas responsabilidades para o administrador judicial, que vai criar um incidente de constatação prévia e outros tantos, e vai introduzir a própria consolidação substancial, a questão da insolvência transnacional e outras tantas modificações, além também das questões envolvendo as discussões que foram trazidas pelo novo Código de Processo Civil, né, de 2015, que na verdade já não é mais novo, mas na época era, e que gerou várias celeumas que foram parar na jurisprudência do STJ e que foram resolvidas e equalizadas, ou pelo menos tentaram equalizar através dessa reforma também. Dito isso, como eu comecei a minha fala para vocês, a gente está falando de um procedimento que é regulado pela Lei 11.000, mas não somente ele é regulado pela Lei 11.101. Mas aí tem um grano salis, que vem justamente na observação que eu coloco ao final desse slide. O regime jurídico, que é próprio da recuperação judicial, ele também não pode ser visto isoladamente. Ele não pode ser visto isoladamente no que diz respeito a ele com o próprio regime dele, como eu expliquei, que foi a primeira explicação que eu trouxe para vocês, mas ele também não pode ser visto isoladamente, porque esse procedimento ele vai se relacionar com outros tantos regimes jurídicos, seja o tributário, seja o trabalhista, seja o processual civil, e tantos outros regimes jurídicos que, seja na qualidade de credor, seja na qualidade de interessado, vão interagir na dinâmica do processo recuperacional. Então, é preciso estar atento que ele, e assim como todo o os regimes jurídicos existentes, eles estão subsumidos a um ordenamento jurídico que é uno e que precisa ser coerente entre si, então precisa ter suas interpretações compatibilizadas e coexistentes aos demais regimes jurídicos existentes. Então, a gente vai ter regras que vão conversar com o processo recuperacional, com leis, com o processo trabalhista, com o direito previdenciário, com leis especiais, como, por exemplo, a Lei de Sociedades Anônimas do Futebol, e por aí vai. Então, a gente vai ter uma série de conversas entre os regimes jurídicos, por isso que quanto mais a gente estuda o direito, mais a gente percebe e consegue compreender esse organismo vivo que é o direito e como a gente precisa ter uma visão conglobante, uma visão holística para que a gente consiga compreender. Então, é muito natural que os advogados tenham dúvida se ele não tem familiaridade nenhuma com aquele outro regime jurídico, no caso é o que eu estou tratando com vocês, em relação ao regime jurídico que vocês estão familiarizados e com o qual vocês lidam diariamente. Feitas essas considerações sobre o regime jurídico, passemos, então, para o conceito do que é recuperação judicial. Então, a gente já entendeu, e, obviamente, vocês devem ter uma noção inicial do que é a recuperação judicial, mas, basicamente, o que a gente precisa entender, e eu fiz questão de colocar esses elementos dentro aqui desse conceito, para que vocês percebam, primeiro, que a recuperação ela é um instituto
híbrido. Híbrido por quê? Porque ela mistura regras de direito material e regras de direito processual. Você já deve ter percebido, quando eu falei de tudo que a Lei 11.101 trata, que eu falei, as regras, os crimes falimentares e o processo penal. Aqui você já fica pensando, aqui tem regras de direito material e direito processual. E digo mais, na parte penal, isso é muito claro, mas no restante da lei, isso não é tão claro. E foi justamente por isso que as alterações promovidas pela Lei 14.112, na Lei 11.101, por conta do advento do Código de Processo Civil de 2015, por conta justamente da dificuldade de você discernir quais são os prazos processuais e quais são os prazos materiais. E que, portanto, teriam lógicas de contagem diferenciadas a partir do advento do Código Civil, mas que foram diferenciadas por norma própria inserida na Lei 11.101, por ocasião da reforma, justamente para facilitar a nossa compreensão de nós, advogados, de nós, operadores do direito, no dia a dia com essa nova realidade introduzida pelo Código de Processo Civil, mas que foi separada, segmentada e tratada de forma especial aqui na lei, quando da reforma da Lei 11.101. Então, ela é uma norma, ela é um regime jurídico, ela é um instituto híbrido que conforma regras de direito material, regras de direito processual, e que tem por objetivo organizar tudo o que for necessário da ordem jurídico-administrativa, econômico, organizacional, mas que tem uma finalidade. E que finalidade é essa? Permitir que esse sujeito, que esse recuperando, retorne, volte à sua capacidade produtiva e lucrativa, ou seja, tirar esse empresário de uma situação de crise. E aí, o próprio conceito que eu trago para vocês, ele já diz para vocês, olha, cumprindo a sua função social, que é um princípio muito importante, muito caro à recuperação judicial e que é objeto de muitas críticas, inclusive, mas que eu vou falar disso daqui a pouco, quando a gente tratar dos princípios, mas o objetivo desse processo é tirar um empresário que está numa situação de crise. E aí eu coloco duas perguntas aqui para a gente raciocinar junto, para a gente desenvolver juntos. Quem é que se recupera? Qualquer sujeito econômico pode se recuperar? E a gente precisa entender quem é o destinatário da norma. O artigo 1º da Lei 11.101, ela vai dizer que a Lei 11.101, ela se submete a ela o empresário e a sociedade empresária. Então, é preciso que você tenha um conhecimento muito claro do que é empresário e sociedade empresária. Então, o que é um empresário? Empresário é a pessoa física, né, que exerce em nome próprio a atividade econômica organizada dos fatores produtivos com o fim de produzir e circular bens ou serviços. É aquele conceito que a gente tem lá no artigo 966 do Código Civil. Ao passo que a sociedade empresária é a sociedade que explora a atividade econômica organizada dos fatores produtivos com o fim de produzir ou circular bens ou serviços. Ou seja, a gente está falando de sujeitos que exercem atividade econômica organizada. Tem exceções? Tem exceções. Quais são as exceções? As sociedades que estão classificadas como simples, ou seja, que estão fora do conceito de empresário, que são descritas no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, e também as pessoas físicas que se enquadram nessas atividades que seriam caracterizadas como atividades desenvolvidas por sociedade simples. Essas seriam as primeiras grandes exclusões da Lei 11.101. Só que a Lei 11.101 não é uma lei simples, como eu falei para vocês, ela é uma lei complexa. Então, a gente precisa entender ela no seu todo. Então, olha só, além da gente ter esses sujeitos que não são empresários, o artigo 2º da Lei 11.101, ela também retira
do espectro dessa lei alguns sujeitos. E que sujeitos são esses? Em primeiro lugar, no inciso 1, ela vai falar da empresa pública e da sociedade de economia mista, e no inciso 2 ela vai trazer as instituições financeiras públicas ou privadas, cooperativas de crédito e outros tantos sujeitos que são regulados, esses no inciso 2, regulados por norma especial e que se sujeitam a um outro regime, que é o da intervenção e, eventualmente, até que permita se chegar à Lei 11.101, mas percorrendo um caminho diferente. Então, eu tenho sujeitos empresários que, por força do artigo 2º, o legislador entendeu que não é aplicável esse regime jurídico em princípio. Mas tem outras exceções. Tem outras exceções, porque lá no artigo 48 da Lei 11.101, que é o artigo que introduz o regime jurídico da recuperação judicial, ele começa esse dispositivo dizendo que o recuperando, ele precisa exercer a sua atividade empresária regularmente há mais de 2 anos. Então, para recuperar-se, é preciso mais do que simplesmente não ser empresário e não estar no rol do artigo 2º. É preciso ser empresário regularmente constituído há pelo menos 2 anos. E o que é regularmente constituído? É estar registrado no seu órgão competente, que é o Registro Público de Empresas Mercantis, há pelo menos 2 anos. Então, aqui a gente já tem a retirada da submissão à Lei 11.101 de uma galera. Que galera é essa? Aqueles que estão registrados há menos de 2 anos. Tem outras exceções? Tem, gente. E a questão jurisprudencial e a questão da complexidade das relações e do próprio regime jurídico empresarial dotou o regime da recuperação judicial de requintes de crueldade em relação à dificuldade das situações excepcionais. A primeira exceção é o produtor rural. A Lei 14.112, que altera a Lei 11.101, ela vai fazer uma adaptação nos parágrafos do artigo 48 para facilitar a aplicação desse entendimento que foi esposado pelo STJ, no sentido de que o produtor rural, por ter a faculdade de aderir ou não ao regime empresarial, tal como estabelece o artigo 971, caput do Código Civil, esse dispositivo permite que ele se submeta ou não a esse regime, e aí o 971 fala do produtor rural pessoa física, mas a gente vai ter um artigo que vai tratar da mesma coisa, é o 984, em relação à sociedade. E esse dispositivo, ele faculta para a sociedade registrar-se como sociedade simples ou empresária e a pessoa física registrar-se como pessoa jurídica ou exercê-lo em nome próprio como um profissional autônomo. Então, ele exercer a atividade rural sem ter o registro como empresário não o coloca na posição de exercício irregular. E aí o STJ construiu uma jurisprudência no sentido de que eu posso pedir a recuperação judicial de um produtor rural que exerça regularmente a sua atividade há pelo menos 2 anos e no momento da formulação do pedido esteja devidamente registrado no Registro Público de Empresas Mercantis para aí sim poder atrair o registro. Por quê? Porque não há irregularidade anterior. Ele exercia a atividade regularmente, ainda que não fosse registrado como empresário, já que a lei, nos dispositivos citados, permite essa faculdade. Então, aqui a gente também tem uma outra exceção. Só essas exceções? Não, não são só essas exceções. Os clubes de futebol também podem pedir a sua recuperação por força do artigo 25 da lei que regula a SAF. Além dos clubes de futebol, a gente também tem a alteração do parágrafo 13 do artigo 6º da Lei 11.101, que passa também a permitir o pedido de recuperação judicial das cooperativas de saúde. Tá? Isso aí também é uma interpretação que já vinha se desenhando para ser admitida no caso das Unimedes, e isso acabou
sendo conformado pela norma jurídica. Existem outros precedentes envolvendo, por exemplo, a associação, como era o caso da Cândido Mendes, mas que é um processo que foi julgado extinto antes perdão, é um caso rumoroso que está no STJ, estou confundindo aqui, que a gente provavelmente vai ver um desfecho ainda definitivo, mas a tendência é de que, pelo menos que me parece, que o STJ não vai admitir, embora o TJ do Rio de Janeiro tenha admitido essa possibilidade. E aí a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos. Mas, em tese, o que vem se desenhando é que as exceções já estão postas e não há uma tendência a abrir mais tantas essas possibilidades, que, na minha concepção, eu acho que foram abertas até demais, porque acaba tirando a segurança jurídica e colocando pessoas ao livre-arbítrio de uma jurisprudência dentro do escopo da lei, que é uma benesse para permitir justamente a retomada dessa capacidade produtiva e lucrativa, e segregando outros por um viés ultra-subjetivo. Não é isso que se tem por objetivo dentro de uma norma jurídica. Então, a gente está falando aqui de quem se recupera. Então, a gente precisa entender quem se recupera. E por que eu estou falando uma porção de coisa aqui para você? Eu não vou fazer recuperação, eu sou advogada do credor. Só que se você tiver que fazer uma objeção, se você quiser formular qualquer contestação, e eu estou falando contestação entre aspas, porque não é esse o nome da peça que se faz no âmbito do processo recuperacional, você precisa ter subsídio para fazer isso. E você só tem subsídio para fazer isso se você consegue entender o que é empresário, o que não é empresário, quais são os sujeitos da lei, quais são os excluídos e quais são aqueles que, em princípio, eram excluídos e que agora foram incluídos nesse regime jurídico. Pois bem, uma outra questão que eu queria finalizar antes da gente mudar o slide e passar para outro assunto é uma pergunta que, invariavelmente, as pessoas, em geral, me fazem. E aí, essa pergunta nem sempre é feita por pessoas da área jurídica. Às vezes são pessoas leigas que me perguntam. A recuperação sempre dá certo? Não, nem sempre a recuperação dá certo. E, dependendo do momento que ela não dê certo, ela pode culminar com a decretação da falência desse recuperando. Por isso, os advogados que formulam recuperações judiciais precisam tratar estratégias, criar estratégias e traçar estratégias muito bem desenhadas e delineadas, porque a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, o caminho é a recuperação à falência. A gente tem uma exceção a isso, mas é uma exceção que depende do crivo dos credores. Ou seja, ele já não tem autonomia para decidir, eu não quero mais pedir a recuperação, quero tentar seguir a minha vida normalmente. Senão ele vai ter a falência decretada. Dá uma olhadinha lá no artigo 73 da Lei 11.101 e vocês vão ver isso. Então, a recuperação judicial, ela não é, primeiro, ela não é um antídoto para todos os males. Eu, como advogada, posso dizer para vocês que já aconteceu de virem me procurar procurando assessoria para fazer recuperação em situações em que já não tinha mais condição. Né? A gente imagina que toda recuperação vai dar certo. Não necessariamente vai dar certo. Às vezes a pessoa espera demais, existe uma certa resistência no Brasil dos empresários reconhecerem que estão passando por uma situação de crise, porque normalmente eles associam a crise a uma má gestão, e não necessariamente a uma má gestão. Você pode ter uma recuperação decretada a partir de uma canetada do Poder Executivo, por exemplo, que muda a alíquota de imposto, tira sua competitividade ou outras coisas desse gênero. Ou você pode estar passando por uma situação conjuntural, e eu não quero contextualizar o momento que a gente está vivendo agora, porque eu acho que esse curso ele vai ficar disponível para vocês há muito tempo, mas eu tenho certeza que todos vocês têm alguma referência de algum momento conjuntural brasileiro, como, por exemplo, a pandemia, que foi uma situação excepcional e mundial, que impactou um sem número de negócios. E não necessariamente isso é um problema de má administração. E a gente precisa desmistificar isso, tanto do ponto de vista do credor, mas, sobretudo, do ponto de vista do recuperando. Mas ela não é um antídoto para todos os problemas, e ela também, apesar de ser uma benesse, é preciso saber que o desenvolvimento desse processo pode levar esse credor a uma situação de falimentar.
E aí a falência, ela é um caminho muito mais dolorido e muito mais complicado para se utilizar, inclusive, do Fresh Start e tudo mais, que é disponível e está previsto na segunda parte da lei que trata da falência. Feitas essas considerações, quais são as finalidades do processo recuperacional? Como o próprio conceito já trouxe para vocês, a principal finalidade é restituir essa capacidade dele produtiva e lucrativa. Nem sempre a recuperação ela vai ser formulada, ela vai ser pedida no momento em que ele perdeu completamente a capacidade produtiva e lucrativa, porque o que você está falando quando a gente fala em restituir é restituir aos patamares que ele precisa para poder ser lucrativo. Né? Mas muitas vezes o empresário está passando por uma crise de liquidez, ou ele está com o seu patrimônio empatado, investimento, alguma coisa que tira a liquidez dele, né? Ou ele fez algumas escolhas estratégicas que tiraram ele dessa competitividade produtiva ou lucrativa. Então, a ideia é você retomar, e aí eu botei um gráficozinho no desenho de vocês, para retomar a escalabilidade do negócio para que ele possa rodar. Outro objetivo e outra finalidade que está descrita no próprio conceito é recuperação, né? É sair da situação de crise, ou seja, você está lá, né, se afogando, é você conseguir respirar à tona com calma, boiando, digamos assim, sem que você necessariamente precisa estar, né, se debatendo, como acontece numa situação de afogamento. Você já se acalmou, você está ali em cima da boia agora, cumprindo a sua função social. E quando a gente fala de função social, a gente vai aprofundar um pouco mais esses conceitos de função social e dos princípios aplicáveis à lei de recuperação judicial, mas basicamente o que a gente está falando é essa capacidade que esse organismo vivo que tem dessa atividade empresária organizada de gerar empregos, pagamentos de impostos, empregos diretos, empregos indiretos, circula a economia, porque muitas vezes não é só o que se produz, é quem fornece matéria-prima, é quem faz o transporte. Então a gente não está falando só do empregado que está ali botando coisa no pacotinho da indústria, né, dentro do parque industrial, mas também tudo que está em torno disso, o transporte, a gente está falando de todo mundo que presta serviço para ele, a gente está falando também do consumidor que recebe esse mercado, porque quando você elimina também alguém do mercado, você está diminuindo a competitividade, você pode estar gerando um aumento de preço. Então tem uma série de consequências que às vezes não são tão óbvias no primeiro olhar, mas que também não são boas para o cumprimento dessa função social e são nocivas à nossa economia como um todo. Eu coloquei aqui uma atenção que eu já tinha começado a discorrer sobre ela no slide anterior, mas eu repito aqui, nem toda empresa merece ou deve ser recuperada. E aí é justamente esse momento, porque eu costumo dizer que a recuperação judicial, a depender do advogado que vai representar o recuperando, ele vai ter o filtro de ver se deve ou não deve, se é o caso, se não é o caso, se é viável, se não é viável, e a partir do momento que ele abraça esse caso, entende pela viabilidade, por mais que o advogado e que o próprio recuperando acredite que isso seja possível, essa recuperação ela vai depender de uma série de fatores, entre os quais, e um dos principais, é a atuação sua, advogado do credor, de no momento que o seu cliente vai votar ou não no plano, votar favoravelmente ou não. Né? Então, na maioria das recuperações judiciais que são promovidas pelo desenvolvimento do processo ordinário, no processo comum da recuperação, vocês vão ser ouvidos. E nessa oitiva que vai ser dada aos credores, podem ser formuladas objeções, num primeiro momento, a provocar a convocação de uma assembleia, mas também serão ouvidos os credores para manifestar os seus votos. A gente vai falar sobre isso, a gente vai ter uma aula em que eu vou falar só sobre como que você vai exercer o seu voto, o que você precisa para exercer o seu voto, mas essa é o crivo que vai ser dado pelo mercado para dizer se recuperando pode, se recuperando não pode se recuperar. Então, eu sempre digo que a recuperação judicial, em última análise, ela pode ser ajuizada com o super otimismo do recuperando, do próprio advogado do recuperando, mas o mercado não acreditar na possibilidade de recuperação daquele recuperando e a falência ser decretada porque não foi aprovado o plano, não foi permitida a aprovação daquele plano.
Seguimos.